Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 26. Livro do profeta Isaías, capítulo 26. Enquanto você abre, eu queria... Os meus irmãos, os meus amigos fizeram isso, eu queria fazer também. Eu queria apresentar para vocês a minha família. Eu queria chamar aqui a minha esposa, o Gu, a Duda. Você pode aplaudir se você quiser. Eu quero louvar Deus pela minha casa, pela minha família. Talvez muitos de vocês já nos viram falar do Gustavo. O Gustavo, que é o nosso filho amado, nosso filho do coração. Eu não quero gastar tempo, não é a minha proposta aqui nessa noite com isso. Mas você sabe, alguns de nós aqui, alguns de vocês sabem um pouco da nossa história, um pouco dos momentos que nós passamos, vivemos de dores, como num período onde nós perdemos o meu sogro e a minha sogra por doença. Eles faleceram, foram levados pelo Senhor. Gustavo tinha 14 anos na época e Gustavo foi morar conosco. Nós tínhamos um aninho de casado, né, meu amor? Tínhamos um ano de casado, lua de mel ainda, né, irmão? E aí do nada ganha um filho adolescente de presente de lua de mel. E o Gustavo foi morar conosco lá com 14 para 15 anos. Hoje ele está com 21 anos, né, Guga? Quer casar agora. Eu não sei se eu estou pronto para essa conversa, né? Mas aí a gente conversa depois sobre isso. Aí veio a Duda, aí estão namorando, querem casar. Mas aí a gente não precisa falar sobre isso. Mas o Gustavo é um filho amado do coração. Nós estamos, como muitos de vocês também nos acompanham, tentando ter nossos filhos biológicos também, mas nós dizemos que já temos um primogênito de 21 anos. Então eu costumo dizer, irmão, eu tenho 28, eu tenho uma gatinha de 25 e temos um filho de 21. Mas essa conta não faz sentido, mas não precisa fazer sentido. Porque quando você entende o que você precisa viver, o que você precisa fazer, nós entendemos que o Gustavo não iria crescer sem paternidade, não iria crescer sem destino, não iria crescer sem direção. Mas você é muito novo. Irmãos, se você entende logo aquilo que você é, o que você foi chamado para ser, não fica nessa história de que você é muito novo, não. Entra naquilo que Deus chamou você para viver, abraça o que Deus chamou você para viver, mergulha no rio que Deus chamou você para mergulhar. E o Gustavo está aí, é um filho amado. Eu queria honrar você também, dizer que eu te amo. Dizer que você é um dos grandes presentes do Senhor na nossa vida. E o dia que você casar, o negócio vai ser estreito. Vai ser estreito. Mas essa é a minha família, eu queria apresentar para você a minha casa, a minha família. Amém. Obrigado, gente. Glória a Deus. Antes de nós lermos também, eu queria indicar para você o meu livro. Está lá na editora Vinde, o livro Formados. Um pouco até dessa história que nós carregamos, o testemunho da nossa casa. Está também um pouco aqui na introdução desse livro, onde a gente fala sobre a formação espiritual de uma geração. Eu costumo dizer, irmãos, aquilo que move você é o seu verbo. Você precisa ter um verbo. Aquilo que tira você da cama todos os dias, aquilo que te orienta na vida, aquilo que orienta o seu ministério. Eu tenho um verbo, meu verbo é formar. Eu trabalho para isso. O verbo, ele tem o poder de criar novas realidades. Por isso que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio do verbo. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela não só comunica a você. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela cria uma realidade, ela constrói uma realidade, ela desenvolve uma estrutura. Então você precisa ter um verbo que movimenta você, que constrói você. E o meu verbo é formar. E nós temos trabalhado, falado e desenvolvido nosso ministério em cima dessa mensagem, a formação espiritual
de uma geração. Então, se você quiser, eu queria dar esse livro para alguém que eu queria dar esse livro para alguém que nesses dias de convenção aqui está entendendo que a partir desses dias uma chave está sendo virada e você vai gastar a sua vida, o restante da sua vida, em prol da pregação do Evangelho e da formação espiritual de uma geração. Quem é? É você, meu irmão? Deus te abençoe. Gaste sua vida em prol do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você quiser, lá na Editora Vinde, você pode adquirir esse material. Isaías capítulo 26, versículo 3. Eu queria também convidar você para, no momento de intervalo, no momento que você puder, você ir visitar a gente lá no stand do Mevan Academy, do CTM. A gente está lá para poder, você pastor, líder, que quer fazer parte dessa grande rede de ensino. Hoje o Mevan Academy é uma grande rede de ensino com núcleos no Brasil e nas nações. E você, pastor de igreja, pode levar um desses núcleos para a sua comunidade, você fazer parte dessa grande rede de ensino que tem um único objetivo. Talvez nós vamos falar um pouco mais à noite, num determinado momento, que é o aperfeiçoamento dos santos. Essa grande rede de ensino, ela tem esse único objetivo: aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Paulo fala no início do capítulo 4 de Efésios que nós devemos andar de maneira digna da vocação que nós recebemos. E parte desse andar de maneira digna é você andar num ambiente de constante desenvolvimento, de constante aperfeiçoamento. Então, vá nos conhecer lá. Se você quer participar desse movimento de ensino, de instrução que nós temos desenvolvido, você vai ser muito bem-vindo. Isaías 26, versículo 3 diz assim. Eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti. E com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. A profecia de Isaías começa com ele falando de um perfeito shalom, uma perfeita paz. Nós estamos falando nesses dias sobre quebrantamento, sobre arrependimento, sobre a postura que nós precisamos ter em prol daquilo que Deus há de fazer. E esse texto saltou ao meu coração nesses últimos dias, a profecia de Isaías falando sobre essa perfeita paz. O Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia em ti. No desenrolar da profecia, Isaías vai fazer uma associação dessa perfeita paz, desse perfeito shalom que vai ser liberado, com uma postura onde a cidade elevada é nivelada, onde aquilo que está no alto é colocado para baixo. Essa perfeita paz pode parecer num primeiro momento um paradoxo, porque ele fala: eu vou guardar e conservar vocês em perfeita paz, e a forma com que eu vou fazer isso é derrubando aqueles que estão no alto. A forma com que eu vou fazer isso é derrubar e humilhar até o chão aqueles que habitam no alto. Depois o profeta fala de um caminho que está sendo preparado, a vereda do justo, e como ele vai ir aplainando. A postura de quebrantamento, de humildade, de arrependimento de um povo que se chama pelo nome do Senhor,
vai envolver uma preparação do nosso coração, uma preparação de nós como seu povo. E essa preparação para que nós vivamos essa perfeita paz, esse shalom, vai envolver uma realidade em que muitas coisas que estão no alto vão ser derrubadas. Muitas coisas que estão no alto vão ser niveladas. De alguma forma, há uma conexão com a paz que Isaías está profetizando e a humilhação. A paz que ele está profetizando com o quebrantamento. Agora, de alguma forma, irmãos, como falar de paz em um mundo cheio de guerras, conflitos, separações, divisões? O que eu quero construir com você nessa tarde é o que nós precisamos para alcançar essa paz. Nós precisamos de paz. Nós precisamos do shalom de Deus novamente. Agora, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, o versículo 11. Porque nós precisamos entender como que nós entramos nesse ambiente. Como nós entramos nessa paz. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está falando da gente. A menos que você seja judeu, está falando da gente. Esse é o cenário que Paulo está dizendo. Vocês eram gentios. Vocês estavam sem Cristo, separados, alheios às alianças da promessa. Vocês estavam longe, vocês estavam perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. Continuando, agora porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, ou uma nova humanidade, e assim estabelecer a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Talvez esse é um dos principais textos que falam sobre a natureza da igreja, sobre o que é a igreja. E perceba que Paulo está trazendo um fundamento para a igreja e dizendo que um dos fundamentos dessa igreja é que não há mais separação entre ela. É que não há mais separação entre dois povos. Que Cristo, o sangue de Cristo nos aproximou. Ele é a nossa paz. Ele quebrou toda a barreira de inimizade. Não tem como no mundo nós estarmos clamando para que Deus faça algo diferente se nós ainda estamos andando em inimizade. Se a gente ainda está se dividindo por tantas coisas. Se a gente ainda cria as nossas próprias facções. Agora o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o Cristo crucificado é a nossa paz. Nele toda a parede de inimizade é quebrada. Em Cristo Jesus toda a parede de inimizade é quebrada, irmãos. Porque ele aproximou dois povos. Então faz parte do ato de redenção de Deus aproximar gente que está distante, povos que estavam distantes. A promessa era somente para o povo de Israel. A promessa era para o povo da aliança. E ele diz, aqui tem outro povo que eles estavam distantes, eles estavam alheios à aliança. E agora o que eu vou fazer vai ser unir esses dois povos. Eu vou quebrar toda a barreira de inimizade. E quando eu unir, eu vou estabelecer a paz. E eu vou criar uma nova humanidade. Essa nova humanidade será chamada igreja, o corpo de Cristo, o povo onde eu vou escolher habitar. Agora eu não vou habitar se eles estiverem divididos. Eu só habito se eles estiverem juntos. Por quê? Porque eles precisam se encontrar comigo. Aonde? Na cruz. Só que na cruz você não se encontra só com Cristo. Na cruz você se encontra com seu irmão que estava distante também. Porque ele quebrou toda a parede de inimizade e fez de dois povos um só.
Então é muito significativo, porque a cruz, ela sempre vai aproximar, nunca vai separar. A cruz de Cristo, ela aproximou dois povos, não dividiu. Logo, se você está andando muito dividido, talvez só revela o quão distante da cruz você está, irmão. Porque quanto mais próximo da cruz, mais unido com seu irmão você vai estar. Quanto mais distante da cruz, mais paredes de inimizade vão sendo levantadas. E você vai criando suas facções. Agora, a cruz, ela aproxima esses dois povos e forma que esses dois povos, judeus e gentios, ela forma um novo povo, um novo homem, uma nova humanidade. E que povo é esse? Diga comigo, um povo sacerdotal. O povo que é criado a partir da união, quando Cristo quebra a parede de inimizade por meio da sua cruz, é um povo sacerdotal. E não tem como estabelecer e viver o shalom de Deus sem nós termos e resgatarmos uma mentalidade sacerdotal. Uma das coisas que eu acredito que Deus está fazendo nesses dias é resgatando para nós uma mentalidade sacerdotal. A palavra sacerdócio, que ela vem do hebraico kenuná, que é derivado da palavra caná, sacerdócio significa mediar entre, servir entre, ministrar entre. Ministrar entre duas realidades. A mentalidade sacerdotal tem a ver com viver numa tensão, num lugar onde nós vivemos entre céu e terra. A mentalidade sacerdotal tem a ver com ministrar a Deus e governar sobre a terra. Era isso que Adão fazia. O sacerdócio não começa na tribo de Levi. O sacerdócio não começa com Arão. O sacerdócio era a mentalidade, a forma de vida que Deus deu para Adão. Por isso que ele põe Adão no jardim e fala: Adão, você vai cultivar o jardim e você vai guardar o jardim. Esse cultivo do jardim, esse cultivar o jardim, a palavra abad, esse cultivar era o culto dele. Ele prestaria culto a Deus e cuidaria da terra. Ele ministraria a Deus e governaria sobre a terra. Isso é sacerdócio. Sacerdócio é você ministrar a Deus e governar sobre a terra. A palavra sacerdote, que é a palavra hebraica kohen, ela significa ministros governantes. O seu principal ministério não tem a ver com algo que você faz para os homens. Primeiro, o seu ministério tem a ver com algo que você faz a Deus e que vai reverberar na vida dos homens. Por isso que o sacerdote, ele ministra a Deus e ministra aos homens. Ele é um ministro governante. Ministra a Deus e governa a terra. Não tem como governar a terra sem primeiro ministrar a Deus, irmãos. Estamos juntos? Não tem como governar sobre a terra, ministrar sobre a terra, declarar coisas sobre a terra, se você primeiro não ministra diante do Senhor. O nosso culto não é o que fazemos para os homens. O nosso culto é o que oferecemos diante de Deus, que nos dá autoridade para fazer diante dos homens. Por isso que quando Adão peca, quando Adão come do fruto, o que ele perde? Ele perde o culto. Ele perde o seu culto. Por isso que ele se esconde. Deus vem no jardim e pergunta: Adão, onde você está? Por quê? Porque você não está no lugar que você ministra para mim. O seu lugar é o lugar onde você ministra para mim. Você já não está mais nesse lugar. Por isso a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. Por que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos? Porque agora a terra olhava para aquele que era para ser o governante dela e não via mais Deus sobre ele. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Adão não estava mais ministrando diante de Deus, por isso não podia mais governar a terra. Quem não ministra diante de Deus não tem autoridade para governar a terra. Porque o reino de Deus, irmãos, ele é feito de um tipo de pessoa específica. E sabe qual é o tipo de pessoa específica do reino de Deus? Sacerdotes. O reino de Deus não é feito de um monte de gente, não. O reino de Deus é feito de um tipo de pessoa. Esse sacerdócio, ele pode se
manifestar de diversas formas, mas o reino de Deus é feito de um tipo de pessoa específica: sacerdotes, ministros governantes, gente que ministra a Deus e ministra a terra. Gente que ministra a Deus e ministra a terra. E o sacerdote, dentro da construção e dentro da dinâmica do templo, dentro da dinâmica sacerdotal, o sacerdote, ele oferecia o sacrifício, principalmente o sumo sacerdote. Vocês sabem essa história, eu não vou entrar nisso. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia o sacrifício no Santo dos Santos, no lugar que representava a morada de Deus na terra, a glória de Deus entre os homens. E se Deus recebia o sacrifício, ele saía diante de toda a comunidade, e o que ele dizia? Shalom. Então parte da função sacerdotal, que foi desenvolvida depois pelo sacerdócio de Arão, na tribo de Levi, esse sacerdócio envolvia o estabelecimento e a declaração da paz. A declaração da paz. Ele entrava no Santo dos Santos. Se Deus recebia o sacrifício, ele ia diante de toda a congregação e declarava paz. O que ele estava fazendo? Ministrava a Deus e depois declarava paz sobre a terra. Eu sinto, irmãos, que tem muita gente está até tentando declarar paz sobre a terra, mas não está se oferecendo como sacrifício primeiro. E aí você está tentando declarar paz, mas não tem paz nenhuma. Sabe por que não tem paz nenhuma? Porque você não entrou no Santo dos Santos e ministrou a Deus. E sacerdotes, eles têm a tarefa, eles têm a missão de declarar Shalom. Por quê? Porque eles ministram a Deus e depois ministram a terra. E se eles entram no Santo dos Santos, eles têm autoridade para declarar a terra Shalom. Agora, meus irmãos, se o sacerdote que entrava no Santo dos Santos oferecendo o sacrifício, Deus recebia aquele sacrifício, ele podia sair e declarar Shalom. Quanto mais nós, que agora nós sabemos que o Cordeiro de Deus perfeito entrou naquele lugar, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Nós não precisamos mais entrar nesse lugar e oferecer um animal como sacrifício, porque o próprio Cristo entrou nesse lugar, se ofereceu como sacrifício, e ele, como sacrifício perfeito, agora nos dá autoridade como sacerdotes para chegar diante do mundo e dizer Shalom, paz de Deus. Paz de Deus. É nossa função sacerdotal estabelecer a paz. É nossa função sacerdotal declarar a paz. É nossa função sacerdotal ministrar diante de Deus e não entrar nas guerras dos homens, nos conflitos dos homens, nas dissensões dos homens. Ah, será que eu tenho que concordar com isso ou com aquilo? Eu tenho que subir a montanha ou não subir a montanha? Para com isso e declara a paz, irmão. Para com isso e declara a paz. Promove paz. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Porque o anúncio do Cordeiro Perfeito sendo entregue não é só mais um anúncio de paz para Israel, mas é um anúncio de paz para o mundo todo. É um anúncio de um Shalom agora, não só mais para a comunidade de Israel, mas é um Shalom para o cosmos. Cristo morre numa cruz dizendo está consumado. Ele está dizendo assim: ei, agora a paz pode reinar. Agora tem um problema. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 14. Nós estudamos Tiago recentemente aqui no Mevansed. E Tiago, de uma forma muito profética, a toda a igreja dispersa na Ásia, ele diz, versículo 14 do capítulo 3: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e diabólica. Pois onde há inveja e ambição egoísta,
a confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o versículo 18: o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Tiago fala de duas coisas, de dois fundamentos para todos os males: inveja e ambição egoísta. Ele diz: se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, vocês estão debaixo de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Tem muita coisa, irmãos, que a gente permite acontecer nas nossas comunidades de fé, achando que é só fruto de comportamento, e às vezes não é, é demônio. Às vezes é diabólico. A gente permite, não, mas o irmão, é uma invejinha que ele inveja e ambição egoísta. É sabedoria terrena, animal e diabólica. Ela provém do diabo. Aquilo que nos divide provém do diabo. Não é questão de comportamento, não é questão de personalidade. Está nos dividindo, é diabólico. Que nós não podemos estar divididos, porque nós somos sacerdotes que precisam declarar o shalom de Deus. O próprio Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Agora, dentro dessa correção que Tiago está dizendo, e dizendo assim, que a inveja e a ambição egoísta de vocês, ela é a razão para todo tipo de males. Uau! Todo tipo de males. Se tem inveja e ambição egoísta, pode ter qualquer coisa, irmão. Cuida para você não estar resolvendo o problema que é secundário. E não está tocando e mexendo onde está o verdadeiro problema, na inveja e na ambição egoísta. E aí Tiago fala que o contrário disso, o versículo 18 para mim, o fruto da justiça é semeado em paz, pelos pacificadores. Irmão, o que é justiça? Você precisa entender justiça como as coisas do jeito de Deus, no ordenamento de Deus. Praticar a justiça é colocar as coisas em ordem do jeito de Deus. Justiça é as coisas indo para o lugar de acordo com a ordem de Deus. E praticar a justiça é participar desse processo onde Deus está colocando todas as coisas em ordem. E o que Tiago está falando? Que o fruto da justiça é semeado em paz. O terreno para a prática da justiça é paz. Então não pense que você vai conseguir praticar a justiça se não tem paz no ambiente. Não pense que você vai ser usado por Deus para colocar as coisas em ordem na sua comunidade de fé, colocar as coisas em ordem na sua cidade, colocar as coisas em ordem na sua região, se não tem paz, irmão. A justiça, ela é semeada em paz. O terreno para que a justiça floresça é a paz de Deus. Tem gente querendo estabelecer e praticar justiça, mas nem resolveu o problema com o irmão. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Sabe, irmãos, o que vai quebrar essas paredes de inimizade, o que quebra essas paredes de inimizade é a paz que Cristo conquistou e estabeleceu na cruz. Ele disse: eu estabeleci a paz. Muitos estão em guerra, é porque não estão em Cristo, não estão aprendendo com Cristo. Quanto mais você aprende com Cristo, irmãos, mais as paredes de inimizade vão sendo quebradas. A cruz, ela quebra. A cruz, ela quebra. Se você está muito dividido, se você está muito em guerra e muito em conflito, e a gente sabe, essa palavra queima no meu coração, porque a gente está em tempos assim, de muitos conflitos, de divisões, de partidarismos, de parcialidades. Talvez Deus está dizendo para nós: ei, eu quero declarar o meu shalom sobre vocês. Eu quero declarar o meu shalom. Porque sem paz, meus irmãos, deixa eu falar, sem paz, a guerra. E guerra cansa.
Se não tem shalom de Deus, tem guerra, tem conflito. E guerra e conflito cansa. As guerras, elas sempre vão gerar cansaço espiritual, emocional, físico. Talvez você está cansado porque você está em guerra com o irmão. Não é pelo tanto que você está fazendo a obra de Deus. Estou fazendo tanto a obra de Deus que eu estou cansado. Não, não é. Você não está cansado por causa disso. Você está cansado porque está em guerra. E não é guerras espirituais que você tem que travar com você mesmo para andar no lugar que você precisa andar. Não, é guerras que você está escolhendo entrar, que não era para você entrar. Irmãos, eu tenho a impressão que no Brasil nesses dias nós estamos entrando em guerras que a gente não precisava entrar. Todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo. Todo mundo quer ter sabe? O que você acha? E as pessoas, a gente é tentado, está todo mundo perguntando, mas o que você acha sobre isso? Se posiciona sobre esse assunto, se posiciona sobre esse tema, você tem que falar alguma coisa sobre isso. E irmãos, eu tenho a impressão que tipo assim, cara, isso é tão secundário, isso é tão pequeno, nós temos um alvo, a gente tem algo para alcançar. Por que a gente está perdendo tempo tentando discutir se isso é certo ou se isso é errado? A gente tem um alvo, nós somos o povo que tem um alvo, que tem um objetivo. Por que a gente está... sabe, eu tenho uma impressão que é meio cansativo isso, irmãos. Agora, se você está cansado por causa das guerras que você tem travado, e guerras que nem são suas, nós precisamos ir a Jesus para encontrar o verdadeiro descanso. Por isso que Jesus diz... Você já parou para pensar que Jesus relaciona o descanso a duas características que nós precisamos ter? Porque quando ele diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados porque estão lutando as guerras de vocês, não as minhas, cansados porque estão envolvidos com as coisas de vocês e não com as minhas, cansados porque estão fazendo tantas coisas que têm gerado pouco fruto, porque tem feito de tudo, mas não tem feito o que é importante. Vocês estão cansados? Vinde a mim, eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso a vocês. Só que quando vocês virem a mim, vocês precisam aprender duas características que fazem parte de quem eu sou. Aprendam de mim que sou manso e humilde. E a gente guerreando, e ele, ei, eu sou manso e humilde. Eu estou de boa. Eu sou manso e humilde de coração. E se vocês absorverem essas duas características, a mansidão e a humildade, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então, irmãos, é hora talvez da gente parar de estar em tantas guerras, estar em tantos conflitos, e a gente ir direto para o coração de Deus para aprendermos a sermos mansos e humildes. Por quê? Porque estarmos nessas guerras e conflitos só revela a nossa inveja e ambição egoísta, como o Tiago fala. E com inveja e ambição egoísta nós não teremos um terreno para preparar e proclamar a justiça, para praticar a justiça. O descanso que nós buscamos está na mansidão e na humildade, irmãos. O que nós precisamos nesses dias é nos diminuir e não crescer. O que nós precisamos nesses dias, irmãos, mas dá a tua opinião sobre isso. Não, eu não preciso. Não, mas me diz se é certo. Não, eu não preciso. Não, mas você está sendo omisso. Não, não estou sendo omisso, eu só estou trabalhando com aquilo que realmente importa. Eu só estou trabalhando com aquilo que realmente importa. Eu não estou sendo omisso, eu só estou... Mas e isso e aquilo? Mas e o menino disse... Não, irmão, eu estou trabalhando naquilo que importa. Essa é a postura que nós precisamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Isaías capítulo 32, versículo 8. Você já deve ter ouvido esse texto, falar desse texto. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanece firme, ou permanece em pé, ou perseverará, dependendo da versão. O nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanece firme. A palavra nobre aí, na profecia de Isaías, é a palavra hebraica nadib. E a palavra hebraica nadib, ela significa alguém inclinado, alguém dobrável, alguém flexível. Olha a loucura. Isaías está falando que quem permanece de pé é o nobre. E o nobre ali, ele diz que é aquele que se inclina.
Então, verdadeiramente, os que permanecem de pé são aqueles que mais se inclinam. Quer permanecer firme, quer permanecer em pé, quer ter um ministério duradouro, sólido, frutífero, se inclina mais, irmão. Se dobra mais, porque quem permanece em pé não é aquele que quer ficar em pé. Quem permanece em pé é aquele que está capaz cada vez mais de se dobrar, de se inclinar, porque o Espírito vai ser derramado sobre odres que são flexíveis, não odres rígidos. O Espírito será derramado sobre odres flexíveis, não rígidos. O verdadeiro nobre não é o que estufa o peito e diz eu estou aqui. O verdadeiro nobre é o que se inclina e diz Jesus está aqui. Eu posso declarar shalom para você porque eu ministrei diante de Deus primeiro. Então diante de você eu posso estar inclinado. Sabe por que eu posso estar inclinado diante de você? Porque quando eu estive diante de Deus Ele me levantou. Ele recebeu o sacrifício. Eu sou um sacerdote. A estrutura que o reino de Deus cria em nós, irmãos, ela está enraizada na humildade. A nobreza é inclinação. Nobreza é inclinação. Não esqueça disso. Nobreza é inclinação. A vida no reino, ela nos chama a uma postura de humildade. Irmão, das bem-aventuranças, 3 delas têm a ver com essa postura de humildade. Você já parou para pensar nisso? Primeira, Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, deles é o mais importante. Aos humildes pertence o que é mais importante. Não parece meio ilógico? O que é mais importante pertence àquele que menos tem. Bem-aventurados os humildes, Mateus 5,5: pois eles receberão a terra por herança. A terra é deles, irmão. Sabe de quem que é a terra? A terra é dos humildes. A terra é dos que se inclinam. O governo, segundo Deus, ele não é firmado nas habilidades e capacidades humanas, mas o governo, segundo Deus, é revelado na nossa capacidade de se dobrar. Por isso que eu acho que a gente está um pouco cego em relação a onde está a autoridade, irmão. Aonde está a verdadeira autoridade? Não se engane pela forma como você talvez, como o mundo, como o sistema desse mundo, deste século tem mostrado autoridade para você, dizendo que quem tem autoridade é somente... Não. A autoridade não está em líderes que são soberbos, arrogantes, presunçosos. A autoridade não está aí. Você quer saber onde está a autoridade? A autoridade, irmãos, está naqueles que, mesmo tendo ao que se apegar, não se gloriam do que podem se apegar. Porque é este o caminho. A verdadeira autoridade, ela está no caminho que Jesus, que Paulo expressa acerca de Jesus em Filipenses capítulo 2. Que ele, sendo Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que ele deveria se apegar. Aí está a autoridade. Sendo Deus, podendo ter algo a que se agarrar, podendo ter algo que dissesse para o sistema: olha, eu tenho autoridade. Ele não considera isso como vantagem. A autoridade está em quem não considera o que tem como vantagem. Mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. E o que ele estabelece na cruz? A paz. Ele se diminuiu a tal ponto para poder conquistar a paz.
tendo ao que se apegar. Ele não se apegou, mas ele se diminuiu, e por ele se diminuir, ele foi até a cruz, e na cruz ele poderia dizer: ei, olha aqui a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade está no Cristo crucificado, morto, com seu sangue derramado por nossos pecados. Aí está a autoridade. Principados e potestades naquele momento tremeram. Por quê? Porque a autoridade estava na cruz. A autoridade estava no madeiro. A autoridade não estava com César. A autoridade não estava com Pilatos. A autoridade não estava com Herodes. A autoridade estava num homem numa cruz. Num homem numa cruz. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz são os verdadeiros filhos de Deus. E o que o mundo está esperando, irmãos? O que a criação está aguardando? A manifestação dos... Nós somos pacificadores, irmãos. Em dias de tanta guerra, tanta divisão, tantos problemas, tanta liderança deturpada, tantos abusos, tanta coisa, nós somos aqueles que podem chegar diante da terra e dizer: Shalom, Shalom. Jesus, depois de ressuscitar, diante do medo dos discípulos, depois de tudo que ocorrera com Cristo na cruz, diante do medo, da insegurança deles, quando Jesus aparece no meio deles ressurreto, qual é a primeira coisa que ele declara? Paz seja convosco. É a primeira coisa que ele declara: paz seja convosco. O Evangelho de João, ele narra de uma maneira muito legal. Capítulo 20, versículo 19, diz que ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Depois de declarar a paz, ele mostrou as mãos e mostrou o lado. Porque ele estava mostrando que a paz que ele podia declarar não tinha vindo sem sofrimento. A paz que ele estava declarando não era uma paz, não era uma falsa paz. A paz que ele estava declarando era uma paz que tinha vindo com sacrifício. Paz seja com vocês. Olhem as minhas mãos, olhem o meu lado. Eu sofri, eu padeci, eu fui furado, mas ei, eu estou aqui dizendo para vocês: não tenham medo. Roma não governa mais. Roma não governa mais. O sistema desse mundo não governa mais. Agora quem governa sou eu. E no meu governo eu posso declarar a vocês: paz, paz, paz seja convosco. E é por isso que, se o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, nós precisamos entender qual é o nosso ministério. E eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Esse é o nosso ministério. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ok? Agora, como nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou? De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa mensagem, o nosso ministério, no fim das contas, é o ministério da reconciliação. O nosso ministério não é o ministério da salvação. Nós não fomos chamados para salvar os homens. O ministério da salvação é a obra exclusiva da cruz de Cristo. O ministério da salvação é o ministério de Cristo. Nós não fomos chamados para salvar, nós fomos chamados para reconciliar. A salvação é ministério de Cristo. A reconciliação é ministério nosso. Talvez você está cansado no seu ministério porque você está correndo muito atrás de salvar as pessoas ao invés de promover reconciliação. Principalmente porque para salvar as pessoas você está colocando empecilhos entre você e elas. Ou pior, você está colocando empecilhos entre ela e Deus, achando que você está promovendo salvação. Não, irmãos. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. Porque o homem no jardim, ele perdeu 4 níveis de reconciliação. Ele perdeu 4 níveis de relacionamento, melhor dizendo. E a reconciliação, ela resgata esses 4 níveis. O homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem perdeu o relacionamento consigo mesmo. O homem perdeu o relacionamento com o próximo. Tanto que a culpa entra no meio e ele diz: não, foi a mulher que tu me deste. E ele perde o relacionamento com a terra, a qual ele tinha chamado para governar de maneira sacerdotal. Agora em Cristo Jesus, por meio da cruz de Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai. E Ele nos reconciliando com o Pai também nos deu o ministério da reconciliação. Então agora nós somos reconciliados com o Pai. Somos reconciliados com o Pai. Podemos ser reconciliados conosco mesmo. Podemos ser reconciliados com o próximo. E podemos declarar sobre a terra Shalom. Porque nós fomos reconciliados, irmãos. Nós fomos reconciliados. Esse é o caminho para o verdadeiro reino. Ele é através da morte. Mas do outro lado da morte tem um novo mundo de Deus. E esse novo mundo que adentrou a esse mundo, esse futuro que invadiu o presente, essa realidade que invadiu o sistema do mundo caído, ela declara a todos os homens: Shalom. A paz de Deus pode governar novamente. O mundo que nós entramos, irmãos, a partir da ressurreição de Jesus, é um mundo reconciliado com Deus. A nova criação está reconciliada e por isso nós somos mensageiros de reconciliação. O Evangelho passa a ser a boa notícia que anuncia que não precisa mais ter guerras, não precisa mais ter conflitos, não precisa mais ter divisões, não precisa mais ter dissensões, pois o novo mundo de Deus começou, e esse novo mundo é um mundo reconciliado. O novo mundo de Deus começou. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se o seu ministério é o ministério da reconciliação, e você é um sacerdote, um ministro, alguém que ministra diante de Deus e ministra diante dos homens, tira a marreta da mão para poder levantar ela para abençoar. Porque se você tiver com a marreta na mão, você não consegue levantar ela para abençoar. E parte do trabalho sacerdotal, da vocação sacerdotal, é abençoar. Gênesis 14 diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Muito antes de ter lei, muito antes de ter o ofício sacerdotal de Arão, você tem a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal. E Melquisedeque, rei de Salém. E o que é Salém? Você sabe o que significa Salém? Paz.
Rei de Salém é rei de paz. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele era um rei de paz. E o que o rei de paz fez com Abraão? Ele abençoou Abraão. Eu entendo, meus irmãos, que é tempo da gente largar a marreta da mão. E segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo, é da ordem de Melquisedeque segundo Hebreus. E nós, como embaixadores dessa realidade, é tempo de nós começarmos a levantar as nossas mãos para abençoar. Porque é função sacerdotal abençoar a terra, abençoar uns aos outros. Naquele momento que Abraão se encontra com Melquisedeque, ele só tinha sementes, mas nós como sacerdotes, é esse o nosso trabalho, abençoar sementes. Nem deu fruto ainda, mas abençoa, irmão. Não deu fruto ainda, não deu certo ainda, não frutificou ainda, mas abençoa. É só uma semente, mas se você é um sacerdote, você abençoa. Sacerdotes são chamados para abençoar sementes, para que essas sementes frutifiquem. Irmãos, por que nós levamos em conta as transgressões do homem se Cristo não levou? Nós precisamos tirar a marreta da mão para começar a reconciliar as pessoas com Deus, com elas mesmas, conosco. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a reconciliação começa com a gente. Nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos quebrar as paredes de inimizade. Nós precisamos ir para a cruz, porque na cruz nós vamos ver que não tem divisão nenhuma entre nós. Nós precisamos quebrar essas paredes de inimizade. E Paulo fala que Cristo não levou em conta as transgressões dos homens, mas nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, se Cristo não levou em conta a nossa transgressão, por que a gente leva em conta as nossas transgressões para nos relacionarmos uns com os outros? Cristo não levou em conta, por que você leva? Entende por que a gente precisa de uma postura de humildade? Você entende isso? Cristo, sendo Deus, não leva em conta as transgressões dos homens, mas absorve em si mesmo a realidade da cruz para promover reconciliação. Por que nós nos achamos melhores do que Cristo, achando que podemos ter divisões uns com os outros? Tem alguém aí? Cristo não levou em conta, nós não podemos levar. Então nós temos que criar pontes, irmãos, para a mensagem da reconciliação. Porque nós, como sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, mas além de sermos ministros governantes, nós precisamos entender que agora nós somos ministros reconciliadores. Ministros de reconciliação. Fica de pé comigo no seu lugar. Antes, sacerdotes eram apenas ministros governantes. E ainda somos. Nosso chamado ainda é governar sobre a terra, porque um dia faremos isso com Jesus. Mas hoje o nosso ministério, meus irmãos, é o ministério da reconciliação. Nós somos ministros reconciliadores. E sabe como que nós podemos promover reconciliação? Almejando uma única coisa, irmãos. Nós só seremos ministros reconciliadores se nós almejarmos uma única coisa, um único futuro. E sabe qual é o futuro que nós precisamos almejar como igreja? Irmãos, o futuro é Deus, a presença de Deus habitando novamente no nosso meio. A minha instrução para você nessa tarde é que chega de divisão, irmão. Chega de inveja, de ambições egoístas. Vamos abraçar a postura do Cristo, a postura de se diminuir,
a postura da humildade, a postura da mansidão. Porque se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos conseguir declarar a um mundo de guerras, a um mundo de conflitos, a um mundo de divisões. Nós vamos conseguir declarar reconciliação, porque todos nós almejamos um único futuro, e esse futuro é Deus habitando na terra. Esse futuro é Deus habitando no nosso meio. Esse futuro é a glória de Deus enchendo a casa novamente. Sabe por que nós precisamos promover reconciliação para o mundo? Porque o mundo é o templo de Deus, e Ele quer vir morar de novo no seu templo. Ele quer vir habitar no seu templo. A casa precisa novamente ser cheia da sua glória, e ela vai ser cheia da glória quando os ministros de Deus, os ministros reconciliadores, os ministros governantes, eles declararem paz, 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 paz sobre a terra, paz sobre as nossas famílias, paz sobre as nossas casas, paz sobre as nossas igrejas. Nós devemos almejar um único futuro, porque é esse o futuro. O futuro é: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o futuro que nós almejamos. Por isso que sacerdotes são homens que atraem a presença de Deus para o local que foi preparado para ela. Meus irmãos, é tempo de reconciliação, e é tempo de paz. É tempo de reconciliação, é tempo de paz. É tempo. Se sacerdotes são homens que ministram diante de Deus e depois ministram diante do povo, sacerdotes são homens que fazem homens e mulheres que fazem essa ponte entre aquilo que é eterno com aquilo que é humano e natural. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto tiver divisões, enquanto a gente tiver dividido, guerreando, irmão, brigando por espaço, brigando por uma posição, a glória de Deus não enche a casa. Enquanto a gente estiver brigando para quem tem mais dons, menos dons, quem tem mais, quem tem menos, a minha igreja, a sua igreja, não tem glória de Deus, irmãos. O meu apelo, o meu convite para você é porque vamos clamar novamente para que a glória de Deus encha a casa, porque nós somos ministros reconciliadores, e por isso nós podemos declarar a paz. Nós podemos declarar a paz. E eu quero declarar sobre você nessa tarde o shalom de Deus. Eu quero declarar sobre você nessa tarde a paz de Deus. Eu quero declarar sobre você que você é um ministro de reconciliação. Você é um ministro sacerdotal de reconciliação. Tira a marreta da mão para que a sua mão possa estar livre para abençoar pessoas, possa estar livre para impulsionar pessoas, possa estar livre para projetar pessoas, possa estar livre para empurrar pessoas para o seu destino. E assim como quando, oh meu Deus, assim como quando Salomão vai consagrar o templo, que nós temos falado disso aqui, nós temos falado do capítulo 7, mas um pouco antes, quando Salomão vai consagrar o templo, irmãos, a Bíblia diz que ele chama os sacerdotes, os levitas, todas as 3 famílias de músicos, ele chama todo mundo, os sacerdotes tocando trombeta, e ele vai consagrar o templo, irmãos. E aí a Bíblia diz, em 2 Crônicas, no capítulo 5, a Bíblia diz que eles começaram a cantar em uníssono. Uníssono é uma só voz, não é mais divisões. Uníssono é uma só voz, não é várias, não, é uma só voz, é um só coração, é um só entendimento.
A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar em uníssono, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, em uma só voz, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo, de modo que os sacerdotes não conseguiam ministrar, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo. A minha oração é por isso, meus irmãos, é para que nós, Brasil, é para que nós tenhamos uma única voz, a nossa adoração seja uma única voz. Podemos ter diferentes ministérios, mas todos eles dentro do ministério da reconciliação, em uníssono, e enquanto nós cantamos em uníssono, a glória do Senhor enche a casa. Por isso levante a sua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu quero ser um ministro de reconciliação. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória e